terceira lição. É isso? Terceira lição, em que hoje nós vamos falar sobre o ensino progressista, o perigo do ensino progressista. Ele trabalha especificamente sobre o ensino dentro da igreja, porque ele coloca aqui algumas correntes teológicas que estão no nosso meio. Mas o ensino progressista, de fato, ele tem trabalhado dentro das escolas. Dentro das escolas. Porque, irmãos, isso é só dado de informação. Quando surgiu as ideias políticas no mundo e foram se criando sistemas políticos no mundo, um deles é o socialismo. E a grande Revolução Russa de 1917, ela tinha como premissa básica montar um governo socialista. A ideia socialista, irmão, na sua teoria é boa. Socialismo, na teoria, ele é muito bom. Porque qual que é o problema do socialismo? É igualar o indivíduo, é igualar a sociedade, para que a sociedade não seja colocada em classes. É você fazer a distribuição de renda tal que todo mundo tenha suas necessidades supridas. Até aí, irmão, está tudo certo. Qual é o problema? Quem pode me ajudar? Qual é o problema? A teoria é boa, agora a prática não funciona. Por que não funciona? Tem que ter o aprendido. Tem que ter o quê? O aprendido. Não, a teoria, não estou dizendo que a teoria é boa. Por que a prática não funciona? Porque interfere nas igrejas? Ou não? Vamos pensar, vamos acordar o cérebro. A teoria do socialismo, ela é boa. É igualar a sociedade, é dar condições à sociedade. Um dos pressupostos do socialismo é humanizar a sociedade. Porque se todo mundo é igual, você consegue humanizar a sociedade. Se ela é desigual, ela fica desumanizada, porque cada um vai cuidar do seu. Mas na teoria não funciona. Qual é o problema? O problema é o homem, não é o sistema político. Você pode implantar 300 sistemas do jeito que você quiser, na teoria vai ser sempre bom, mas na hora de colocar na prática não vai funcionar. Por quê? Quem é que vai colocar esse sistema para funcionar? O homem. O problema não está no sistema, o problema está no homem. Por que está no homem? Abra o Tiago capítulo 4. Já estou na aula, tá, irmãos? Tiago capítulo 4, verso 1. O que diz aí? De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós, de onde senão dos prazeres que delírios em vossas carnes. O problema está aí. O problema não está em sistema. O problema não está em teoria. O problema está na hora de colocar em prática. Porque quem vai colocar em prática é caído. E quem vai colocar em prática é caído. E quem está lá, ele vai ter ganância. Porque a ganância, a avareza faz parte do ser humano. O socialismo, ele é um sistema de governo centralizador. Tudo centralizado. Na ideia do socialismo, a ideia é que nem Estado existisse. Mas não tem como você ter uma nação sem ter um Estado. Tem que ter um Estado, tem que ter alguém gerenciando aquilo. A ideia do socialista é: vamos acabar com as classes e vamos colocar, isso é a Revolução Russa,
e vamos colocar no governo o proletariado. Vamos ter um governo do proletário, ou seja, o trabalhador vai assumir as rédeas do problema, do governo. Só que aí já começa o problema. Quem são esses trabalhadores? Quem são esses que vão gerir a sociedade? Aí sempre vai ter os iluminados. É o que não deu certo na Rússia, não deu certo em lugar nenhum. Qual que é o grande problema do socialismo como sistema político e econômico? É que tudo é em prol do coletivo. Vamos pensar mais um pouco. Se tudo é em prol do coletivo, qual é o grande problema aí? Tudo é em prol do coletivo. Então, toda a sociedade trabalha em prol do coletivo. Qual é o grande problema aí agora? Já sabemos que ele não funciona porque é o homem que está aplicando, o homem é caído, o homem vai fazer tudo para si. Pronto, já sabemos isso. Agora, qual que é o grande problema? Se tudo é para o coletivo e todos trabalham para o coletivo, qual que é o grande problema aí agora? Até que enfim apareceu uma caneta. Irmão, vocês não tirem a caneta daqui, por favor. Eu ponho, tira, quando eu preciso não tem. Qual que é o grande problema agora, irmãos? Se tudo é para o coletivo, o grande problema é a perca da liberdade. Você deixa de ser um indivíduo que tem suas liberdades, perde sua liberdade em função do coletivo. Então você não tem liberdade mais e você não tem propriedade mais. A propriedade não é sua mais. A propriedade é do coletivo que é comandado por alguns iluminados. Então, o socialismo, o comunismo, que tudo a gente chama de progressismo, ele não funciona na prática. Primeiro porque quem está gerindo o sistema está caído. Então quem está caído não sabe fazer. O que nós lemos alguns dias aqui? Não há um homem sequer que saiba fazer o quê? O bem. Não há um homem que sequer que saiba fazer o bem. Ele vai fazer tudo aquilo para beneficiar ele mesmo ou um grupo. Então, se tudo é para o coletivo, então tudo é do Estado. O Estado vai distribuir. O Estado vai gerir. Não funcionou. Aí alguém percebeu que mudar a cabeça do proletariado para fazer esse tipo de governo não funcionou pela luta armada, que foi o que aconteceu na Revolução Russa. Tudo isso é para dar contexto para vocês entenderem a lição. A Revolução Russa foi uma revolução pela luta armada. Não chegaram em lugar nenhum. Não conseguiram implantar o socialismo, não conseguiram implantar o comunismo. Mas aí teve alguém esperto que falou o seguinte: sabe por que não deu certo a Revolução Russa? Porque o socialismo não avançou, não tomamos conta do mundo, porque nós não conseguimos mudar a cabeça do proletariado. O proletariado continuou com a sua mentalidade judaico-cristã, ou seja, nos valores, na verdade, na lei, na busca do conhecimento, na busca do seu próprio desenvolvimento individual. Então isso não vai funcionar nunca. Você pode colocar uma arma na mão do russo, mas se ele tiver com a mentalidade judaico-cristã, não vai avançar. Nós estamos falando do que, irmão? O perigo do quê? O perigo do ensino progressista. Estou dando contexto para vocês. Aí, um cidadão, quando foi fundar o Partido Comunista na Itália, chamado Antônio Gramsci, ele falou: olha, a Revolução Russa não funcionou. Por quê? Porque não mudou a cabeça do proletariado, do trabalhador comum. O que nós temos que fazer? Nós temos que mudar a cabeça do trabalhador comum.
E como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer isso explodindo por dentro. Explodindo a base por dentro. Os irmãos estão me acompanhando? Então vamos mudar por dentro. Vamos ocupar todos os espaços de poder. E a partir dessa ocupação de espaço, nós vamos mudar a cabeça da sociedade a tal ponto que ela vai ser comunista sem se perceber, porque nós vamos mudar por dentro a cabeça das pessoas. Então vamos ocupar todos os espaços. E ele falou: vamos implodir a estrutura judaico-cristã por dentro. Por dentro de onde? Vamos começar pelo ensino. Vamos colocar pessoas nas escolas, nas universidades, nas mídias. Hoje não estou falando de mídias porque tem vários tipos de mídias, mas até então era jornal e rádio e televisão. Vamos ocupar todos esses espaços e a partir daí nós vamos mudando lentamente a mentalidade do povo para que ele se torne comunista e depois socialista, e conseguimos implantar a revolução na mente das pessoas. Então o que nós vamos ocupar? Vamos ocupar todas as esferas de poder, as esferas culturais, as esferas intelectuais, e vamos a partir daí mudar o conceito da pessoa, vamos usar o senso comum das pessoas. Irmão, e mudou. Hoje é senso comum você aceitar tudo que está aí. Toda a mazela que nós estamos vendo aí, hoje esse senso comum da sociedade foi mudado. Quem é que é a resistência? Uma pequena resistência ainda é a igreja, que não aceita isso porque não conseguiu algumas mentes. É por isso, irmão, que o ensino é importante. Porque se você está, às vezes você está bebendo veneno e não sabe. E quando você tem esclarecimento da Bíblia, você sabe, aquilo ali é veneno, não vou tomar, não vou pegar para a minha vida, porque aquilo ali é veneno, não serve para mim. Então ele falou: vamos ocupar tudo. Você pega faculdade, escola, universidade, as culturas, as mídias, todas elas estão na mão dos progressistas, e dia a dia eles estão mudando o conceito, e eles estão aparelhando todo o Estado. Então a ideia de grande chefe: vamos aparelhar o Estado de tal forma que ele esteja na nossa mão, e a partir daí nós conseguimos implodir esse conceito judaico-cristão por dentro. Vamos arrebentar com o conceito de família, vamos arrebentar com a ideia de religião, de Deus, vamos mudar tudo isso, e aí nós vamos levar a revolução adiante, vamos chegar no socialismo. Vamos implantar primeiro o comunismo e depois vamos chegar no socialismo. Só que, irmão, aonde é que o socialismo deu certo? Quem pode me dizer? Aonde que o sistema socialista deu certo? Em 2 lugares. Não. Nenhum lugar que você vê comunismo implantado deu certo. Todos os lugares onde tem comunismo e socialismo tem pobreza, tem miséria, tem corrupção, tem mazela, tem tudo. Só o movimento, eu não estou com todos os dados aqui, não posso trazer depois. Só a ideia socialista do comunismo foi mais de 100 milhões de pessoas mortas a implantar a ideia da igualdade entre os homens. Mas o socialismo só dá certo em 2 lugares só em 2 lugares que o socialismo dá certo. Primeiro, no céu, porque lá ninguém precisa. Quem vai precisar de socialismo no céu? Ninguém precisa, então lá dá certo. Segundo, no inferno. Por que o socialismo dá certo no inferno? Quem pode me ajudar? No céu ele dá certo porque lá ninguém vai precisar dele. E no inferno, por que ele dá certo no inferno? Porque todos vão sofrer igualmente. O sofrimento vai ser igual para todos. Então lá vai dar certinho o socialismo, vai dar certinho no inferno, porque todo mundo vai sofrer igual, nem mais nem menos. Amém, meus irmãos? Então, o que nós estamos vendo hoje é um trabalho que já vem há mais de 60 anos. Essa ideia progressista, ela não começou ontem. É um trabalho que já vem há mais de 60 anos,
mudando a sociedade, e eles estão conseguindo mudar o pensamento da sociedade, até das igrejas. Nós vamos ver hoje. Amém? Então, quem tem a revistinha, texto áudio está em 2 Pedro, capítulo 3 e versículo de número 1. Eu não coloquei não, eu esqueci, mas pode avançar deixando a introdução. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Em uma tradução um pouco mais não que essa não seja correta, mais objetiva, Paulo quer dizer aqui que nos últimos dias sobrevirão tempos violentos e perigosos, que é o nosso tempo. É um tempo violento e um tempo perigoso. Verdade prática: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã. Então, irmão, o ensino progressista é um trabalho de desconstrução, é um trabalho de destruição. Destrói uma coisa para construir outra, totalmente diferente daquela que estava construindo. Então, por isso que o pastor Douglas coloca aqui, na verdade prática, que o ensino progressista busca desconstruir a fé cristã por dentro. E infelizmente eles estão conseguindo desconstruir a fé cristã por dentro, infiltrando, colocando os ensinos progressistas dentro das igrejas e dentro da cabeça do povo. Irmão, qual é a razão de um pastor ser progressista? Aonde está a lógica? Porque a agenda progressista, ela é toda anti-Deus, toda ela é anti-Deus, toda ela. Não caia nesse conto de pastor progressista que diz: não, aqui eu estou defendendo só as pautas relevantes para a sociedade. Mentira dele. Ele está defendendo todo o pacote. Porque, irmão, eu sou progressista, mas eu não concordo com... Irmão, quem é progressista concorda com todo o lixo que vem junto. Não tem como você separar. Não tem como você pegar a criança, tirar a criança e jogar água. No progressismo você joga a criança e a água junto. Não tem lógica. Então esses ditos pastores progressistas são agentes infiltrados no meio do povo para mudar. Você acha que um pastor progressista vai falar o que eu estou falando aqui? Vai pegar numa escola dominical dele lá e vai falar tudo contra a pauta e a agenda política do próprio partido que ele faz parte? É claro que não. Ele vai adoçar, ele vai dosar a dose do veneno, vai diluir com água e vai envenenando aos poucos e matando o povo e a fé do povo aos poucos. Por quê? Qual é a premissa? Ou qual é a base de trabalho do progressismo? Desconstrução, destruir. Por isso que o autor coloca isso aqui logo no início. Afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico. Veja a frieza espiritual que nós estamos vivendo hoje, irmão. É por um acaso? Será que essa frieza, essa mornidão que está no meio do povo é por um acaso? Antigamente nós falávamos aqui na Luz Divina, chegamos a fazer consagração aqui 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, e o povo vinha, 6 horas da manhã, campanha, cansamos de fazer campanha nessa igreja, e o povo vinha. Aí a partir da década de 90, quando entrou o real, que o real foi para abençoar a nação brasileira, e abençoar a igreja, mas ele ficou uma desgraça para a igreja. Porque a partir dos anos 90, quando entrou o real, que o poder aquisitivo foi aumentando, olha a situação que nós estamos hoje. Bastou dar um feriado, o povo rapa fora. Não precisa nem feriado. Bastou qualquer coisa, o povo rapa fora. Mas quando nós não tínhamos quase nada, não tínhamos dinheiro, nós éramos mais dependentes de Deus, nós estávamos nos pés do Senhor. Agora hoje não.
Hoje nós temos o poder aquisitivo, nós temos facilidade, nós temos coisas que nós podemos fazer, então não dependemos tanto de Deus. Olha a desconstrução do cristianismo bíblico sendo estourado por dentro, pelos nossos filhos, meus irmãos. Se eu não quero nem sentar com esses moleques para perguntar de como é que é a sua casa, como é que é o cristianismo lá dentro da sua casa, como é que a fé ela é pregada lá, ela é ensinada lá dentro da sua casa. Então veja que eles estão conseguindo estourar por dentro. Gramsci disse: não é com armas, é aqui. Vamos mudar aqui dentro. Mudamos aqui dentro, nós vamos levar a revolução adiante. Tornando-as meras militantes de causas sociais. A igreja, irmãos, não é militante de causa social. Não é. A igreja não tem que se engajar. Você acha que um pastor progressista vai dizer isso? Um pastor progressista vai dizer: não, a igreja tem que se engajar politicamente. Não, a igreja não tem que se engajar, porque a nossa militância não é política, a nossa militância é pelo Evangelho. Essa é a nossa militância, esse é o nosso engajamento, não engajamento político. Amém, meus irmãos? Abra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e verso de 1 a 9. 2 Timóteo. Eu acho que o pastor que escreveu isso aqui, ele foi bem corajoso para colocar os temas. Pena, 2 Timóteo 3, 9. Capítulo 3, o verso 1 a 9. Pena, irmãos, que os temas que estão aqui vão ser mal trabalhados, porque a grande maioria dos professores de EBD não sabe nem o que é isso aqui. Eu digo isso com causa de conhecimento. Muitos só vão ler isso aqui, só vão ler e não vão saber explicar. Mas o pastor Douglas acertou em cheio quando ele trouxe todos esses temas para ser tratado dentro da igreja. Pena que a grande maioria não vai ter o conteúdo que precisa ter para entender os temas que aqui vão ser abordados. Não por culpa da igreja, mas por culpa de muitos professores da EBD que são só ledores de revista. Vão lá e ficam lendo, só lendo e não explicam absolutamente nada, porque nem eles sabem o que eles estão falando. Mas que Deus nos ajude, porque aqui nós vamos esmiuçar todos esses temas em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quem lê? Verso 1. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Paulo está dando um retrato desse tipo de gente, porque é exatamente esse tipo de gente é que está levando essas pautas progressistas adiante. Então ele está dando um retrato do tipo de gente que está por trás de tudo isso. Continua, verso 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Parece que o apóstolo Paulo veio aqui no século 21 e tirou uma foto da sociedade moderna. Digo, vou lá no século 21, vou tirar uma foto e vou escrever, vou deixar escrito para eles aí. Mas ele escreveu isso aqui no século 1. Paulo nem imaginava dessas ideias, mas ele já estava escrevendo e falando: olha, cuidado com esse tipo de gente, porque ele está dando a descrição desse tipo de gente. Um pastor progressista é isso aqui, ó. Ele é isso aqui, ó, que Paulo está dizendo. E um crente progressista também, ele é isso aqui. Um pastor progressista, uma igreja progressista, o retrato dela é este daqui. Ela é isto aqui que Paulo está dizendo. Continua. tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Pronto. Só tem aparência de piedade,
Só tem aparência de que parece crente, mas na verdade não é. E o final? Destes, afasta-te. É por isso que eu estou dizendo, de quem não presta, fique longe. É a ordem do apóstolo Paulo. De gente que não presta, se afaste. Porque se você colar com ele, corre o risco de você ficar igual a ele. Irmão, isso aqui é que nem sarna. Se você convive, você acaba sendo intoxicado. Não tem? Ah não, eu tenho a cabeça firme. Você pode ter a cabeça firme do jeito que for. Convive com esse tipo de gente. Eu quero ver se a sua cabeça vai continuar firme. Se não vai começar a entrar ponto de questionamento lá na sua mente. Realmente eu acho que não é bem assim mesmo. Eu acho que deve ter algum fundo de razão. Ele deve ter. Pronto, você já começou a dar razão para desgraçado. Algum fundo de razão ele deve ter. Não é verdade que ele deve ter algum fundo de razão? Porque o diabo é assim, irmão. O diabo não vai chegar aqui e falar para você: eu sou o diabo. Ele não vai aparecer aqui vermelho, com chifre, com rabo, com tridente na mão. Ele não vai aparecer assim. Paulo disse que ele pode até se transformar em anjo de luz. Ele vai aparecer para você como um pastor, como um crente. E aí vai ficar com você, vai jogando veneno, diluindo o veneno na água, vai te dando e vai te matando aos pouquinhos. Quando você vê, você está morto, você já está com ideias progressistas na mente, pegando bandeira e fazendo militância política. Continua. Pois entre estes encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherias sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões. Já está cheio de desgraça dentro. Quando eu falo para vocês que Paulo veio aqui no século XX e tirou uma foto, ele tirou. Porque ele diz que eles entram onde? Nas casas. Aonde é que esses caras estão entrando hoje? Por onde? Por onde? Nas mídias, Pelas mídias. Pela internet. Ele está dizendo, eles entram nas casas, essas mulheres já estão carregadas de pecado, entram e colocam mais pecado ainda. Pelas mídias eles entram, pela televisão, pelo rádio, pelo celular. É ali que eles estão destilando o veneno. E quando você não tem estofo, irmão, você cai na conversa. Que nem tem gente aqui que acha que Ricardo Gondim é crente. Aquele homem não é crente faz tempo. É tempo. Ele mesmo falou abertamente agora. Rompi com o mundo evangélico. Ricardo Gondim, é veneno na panela. Rompi com o evangelho, com esse mundo evangélico. Mas a fala dele, irmão, quem não tem estofo, não tem conhecimento, engole o que aquele homem fala. Mas quem conhece sabe o que tem ali. É veneno diluído. É veneno dado a conta gota. Como é que você pega um camarada que fala as coisas que ele diz, veja bem, as coisas que ele fala, as coisas que ele anuncia, as doutrinas que ele anuncia, e a igreja continua lá. Por quê? Porque o veneno foi diluído com água e dando a conta gotas. Matou a igreja inteira. E quando ele diz, olha, eu rompi com o mundo evangélico, a igreja deu graças a Deus e aplaudiu. Por quê? A igreja foi envenenada. Então eles entram nas nossas casas pelas mídias que nós temos hoje aí. Versículo 7. Quem aprende sempre jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Quem é envenenado por isso, depois vai ser difícil chegar ao conhecimento da verdade. Pega um progressista e vê se você consegue convencer ele de que as pautas são destrutivas. Ele vai dizer, não, não é não. É um direito, é uma liberdade da pessoa. A pessoa tem que escolher o que ela quer. É um direito dela. Por quê? Ela já está envenenada. E a verdade para chegar ali, irmão, só por Deus. Verso 8. E todo mundo, porque Gênesis e Jambres resistiram a Moisés, e também esse resiste à verdade. São homens que todos corrompidos na mente recobram quanto à fé. E ele pega o exemplo de Jambres e Jambres que fizeram frente a Moisés.
Esses caras resistiram a Moisés, bateram de frente com Moisés e não teve quem mudasse a cabeça deles, porque essas pessoas são assim. Vai tentar mudar a cabeça de um progressista, irmão? Vai falar com ele para ver se você consegue mudar a cabeça da pessoa, se ela consegue enxergar a realidade diante dela, se ela consegue ver os fatos diante dela. Não consegue, porque ela está tão encalacrada com aquele veneno que não sai mais da cabeça dela. Verso 9: Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será todos invidente, como também aconteceu com a daqueles. Mas o fim deles está próximo. Por mais que se tente corromper a igreja, por mais que se tente destruir a igreja, mas a igreja não está fundada em premissas humanas. A igreja está fundada, alicerçada em Cristo. Quem é que vai se corromper? A igreja instituição. Essa se corrompe facilmente. Mas a igreja viva, a igreja de Cristo, essa não se corrompe, porque ela sabe onde é o fundamento e o que é a verdade para ela viver. Amém, meus irmãos? Agora eu não vou lembrar não, depois eu te trago o texto. Agora eu não vou lembrar não, depois eu trago. Então, irmão, tudo que se fala progressista são ideias da esquerda. Então os professores são progressistas, são de esquerda. Os professores que estão lá na escola dando aula para o seu filho, ele é um progressista. O professor que está lá na faculdade, ele é um progressista. Os atores, progressista. A cultura, progressista. A intelectualidade, progressista. Porque se fala aqui para mim, irmão, me diga me diz para mim como é que um cavalo segue um jumento? Tem como? Tem. Se o jumento fizer a cabeça do cavalo, o cavalo vai seguir o jumento. Vocês vão me entender? Como é que faz isso? Mudando a cabeça, irmão. O campo de batalha, entenda, igreja, o campo de batalha é a sua mente. Esse é o campo de batalha, é a sua mente. É por isso que João falou: guarde a sua mente. Porque se o diabo cooptar a sua mente, irmão, você faz o que ele quiser. Ele dá ordem e você faz, porque ele cooptou, é ele que comanda a sua mente. Então guarda o que tens, para que ninguém roube tua coroa, para que ninguém roube tua mente. Porque se roubar tua mente, meu irmão, você desce ladeira abaixo. Fala, irmão. Pastor, direto a gente faz escolhas nas nossas vidas, a gente tem um poder para fazer escolhas, né? Sim. O que eles defendem, esses camaradas? Só para ficar sabendo. Qual é a bandeira que eles levantam? O que eles defendem? O progressista? Vou dizer aqui agora. Olha lá. Ideias quanto para classificar militantes que defendem bandeiras ligadas aos movimentos feministas, LGBTQIA+, dos negros, ambientalista, pró-descriminalização da droga. Agora, diz para mim, como é que um crente vai ser progressista, meu Deus do céu? Como é que um pastor vai ser progressista? Não, mas eu não defendo essas pautas. Defende. Porque se vai votar, vota com o partido. E se vota com o partido, está votando para tudo isso daqui. Irmão, como nós estamos falando, cada um faz da sua vida o que quiser. O que quiser. Nós aqui não estamos para impor a fé nossa a ninguém. Cada um faz da sua vida o que quiser. Nós estamos aqui para nos posicionar. A nossa fé. Nós não concordamos, não apoiamos pautas progressistas de nenhuma natureza, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, porque isso aqui está misturado no espectro, irmão.
Não cai no conto do vigário, pelo amor de Deus. É claro que os progressistas são mais evidentes, porque eles dão mais ênfase nisso aqui. Mas isso aqui está tudo ali, na esquerda, na direita, no centro, está tudo ali. Por que está tudo ali? Quem é que comanda isso? É o espírito da Babilônia, não é o espírito do diabo que comanda tudo isso? Eles vão fazer o que o diabo quer, acabou. Mas a agenda deles é essa, né? Ligada à questão feminista. A Bíblia tem lugar para a mulher, tem lugar. Quem mais deu ênfase para as mulheres foi Jesus Cristo. Quem mais tirou a mulher da marginalização foi Jesus Cristo, colocando a mulher no seu lugar. Ela tem cooperação no Evangelho, ela tem cooperação na vida familiar, ela tem cooperação. O que ela não pode querer ser? Ela não pode querer tomar o lugar do homem, nem o homem querer tomar o lugar dela. Cada um tem o seu lugar para ser cumprido. Mas o discurso feminista entrou até dentro das igrejas. Aonde tem pastora? Não tem pastora, irmão, não tem. Não adianta querer forçar a barra, não tem. Mas pelo discurso, força a barra. Tem pastora? Não tem. Tem pastor. Tem mulher do pastor que ajuda ele no trabalho. Mas não tem como você inverter a ordem. O mundo está equilibrado, irmão. O mundo está equilibrado. Qual é a premissa do diabo? Desconstruir. O mundo está equilibrado do jeito que é. Tem pobre e tem rico. Amém? Tem homem e tem mulher. Se você tirar essa dualidade, macho e fêmea, você desequilibra o mundo. Se todo homem casar com outro homem, o que vai acontecer daqui a pouco? Vai entrar em extinção. Porque vai gerar um filho só é gerado por um homem e uma mulher. Se toda mulher casar com outra mulher, o que vai gerar extinção? Então o mundo está equilibrado. Mas o que ele quer fazer? Ele quer desconstruir, quer tirar o equilíbrio. Ah, não, todo mundo tem que ser negro. Mas, meu Deus do céu, o mundo está equilibrado do jeito que está. Com o negro, com o branco, com o amarelo, com o azul, com o roxo, do jeito que está. Mas a premissa do diabo é: vamos destruir e tirar o equilíbrio que há no mundo, o equilíbrio que Deus colocou. Ele quer desequilibrar. Amém, meus irmãos? Então as pautas são essas aqui: movimento feminista, LGBTQIA+, negro, ambientalista, pró-discriminação da droga e outras coisas mais. Avança. Então isso é progressismo. Sendo assim, o tema está relacionado a um conjunto de ideias éticas, filosóficas e econômicas. Então essa ideia progressista, vou ficar no progressismo para não ter problema depois quando colocar lá. Ela tem como base um conjunto de ideias éticas. Então ele precisa mudar, o conceito ético ele precisa mudar. O que é certo passa a ser errado, o que é errado passa a ser certo, tem que mudar. É um conjunto filosófico, porque é por aqui que eles começam a diluir, é pela estrutura filosófica que eles começam a diluir todo o ensino nas igrejas, nas escolas, na televisão. Aonde você for, você vai ver, você vai sentir o discursinho progressista ali. Você vai sentir o mofo de século XIX. Esses pensamentos têm como base o avanço em várias áreas para o aperfeiçoamento da condição humana. Então, o progresso é bom? É claro que é bom, ninguém é contra o progresso, mas um progresso que tenha Deus no meio, porque o progresso sem Deus não é progresso, é desgraça. O problema do progressismo é que é um progresso sem Deus. Um progresso sem Deus não dá certo, não chega em lugar nenhum. Amém, meus irmãos? Então, o progresso, ele é bem-vindo, mas um progresso que tenha Deus no meio. Porque se você colocar um progresso sem Deus, só tem desgraça. É o que a gente vê, um monte de desgraça. Avança. Então o que é a esquerda? Modelo do espectro político em que há pouca ou nenhuma liberdade pessoal e econômica. Isso. Eles colocaram a ideia seguinte: nós vamos avançar pelo comunismo primeiro, para chegar no aperfeiçoamento do socialismo.
Então, uma das condições básicas para o comunismo é a perca das liberdades. Liberdade pessoal e liberdade econômica, porque para chegar no socialismo, precisa estar todo mundo igual. Então tem que ter uma transição. Eles falam que o capitalismo é uma transição. O comunismo é a transição para o socialismo. Mas, irmão, eu não estou dizendo que o mundo está equilibrado do jeito que está. A Bíblia colocou um equilíbrio. Ela diz que sempre vai existir o rico e o pobre. Procura aí para mim esse texto aí, na rede aí. Sempre vai existir o rico e o pobre, porque aqui coloca o equilíbrio. Se todo mundo for rico, quem que vai trabalhar para quem? Você com dinheiro no bolso vai querer trabalhar para alguém? É claro que não. É claro que não. Você não vai querer trabalhar. E se todo mundo for pobre? Vai ter como produzir? Não tem como produzir, porque não se produz nada da pobreza. Então tem que ter o pobre, tem que ter o rico, porque coloca equilíbrio no mundo. Vai ter que um vai trabalhar, e aquele que está trabalhando para aquele vai pagar aquele que está trabalhando para ele, está pagando pela força do seu trabalho. Então ele está ganhando pela força do seu trabalho. Então tem que ter o equilíbrio no mundo. Se tirar esse equilíbrio, fica todo mundo na lama. Em que o Estado ou o partido ganha uma dimensão transcendente. O partido é o grande pai. O partido vai cuidar de vocês. O partido vai dar tudo para vocês. O partido vai dar comida, vai dar roupa, vai dar vestimenta, vai dar educação. O partido vai dar tudo para vocês. Então está tudo centralizado em uns poucos iluminados. Em uns poucos iluminados. Porque todo mundo vai comer da mão do grande partido. Esse é o progresso materialista. O progressismo, ele é materialista por essência, porque o seu fundador Karl Marx era um materialista por essência. Ele não crê em nada que é transcendente, ele não crê em nada que seja para além deste mundo aqui. Para ele, o que existia era só este mundo aqui. Então ele vai trazer essa ideia do materialismo, da qual o socialismo está fundado. E é um materialismo, aliás, nenhum materialismo pode ter Deus no meio, porque todo materialismo ele expulsa Deus no meio. Então é aqui que está fundado, aqui está o perigo dessa situação. Avança aí, você voltou? Se não achar, depois eu acho, antes eu falo. Coloca no slide de novo aí. Aí, avança. Pode avançar. Então, essas ideias influenciaram muitos teólogos que procuram, diante dessa teologia marxista, ressignificar e relativizar a fé cristã. Então, essas ideias progressistas, elas entraram dentro da igreja também, nós vamos ver hoje, em nome de Jesus. Avança. Descaracterização do cristianismo. Irmão, esse é o ponto. Tira a ética moral judaica cristã, vamos destruir tudo isso. Vamos normalizar o pecado, porque é o que eles estão trabalhando, lutando para normalizar o pecado. Hoje nós temos igreja inclusiva. O que é uma igreja inclusiva? A igreja inclusiva é aquela igreja que o cidadão entra e ele fica como está. Ele não precisa mudar. Se ele entrar e ele está dentro de um relacionamento homoafetivo, ele não precisa mudar. Ele pode continuar no seu relacionamento homoafetivo, que está tudo bem, porque aqui Deus inclui todos. É assim que a Bíblia ensina. Você vê igrejas hoje atendendo setores da sociedade. Você tem igrejas hoje, tem a igreja inclusiva, que ela ainda tem o resquício de alguma coisa, mas ela inclui todo mundo. E tem uma igreja que já atende setores da sociedade. Se é LGBTQIA+, pronto, venha para cá essa igreja aqui, porque essa igreja ela não é inclusiva. Ela é uma igreja que já está estruturada para aceitar o seu estilo de vida. Então, vamos descaracterizar do cristianismo. Primeiro,
Deterioração moral. Já vimos lá que nos últimos dias, como é que será marcado os últimos dias segundo Paulo? Primeiro, impiedade, degradação moral. Olha a moral hoje, irmão. É descendo ladeira abaixo. É um desrespeito fora do comum. É uma desvalorização total. A moral, que são os valores que você tem para você andar na sua vida, orientar a sua vida, esse é mudado. Não, essa moral judaico-cristã, isso não presta. O que presta é isso aqui, você ser totalmente relativo, você entender que cada indivíduo é um ser individual, tem sua individualidade, pode tocar sua vida do jeito que quer, porque não existe pecado, não existe céu, não existe inferno, não existe nada, o que existe aqui é agora. Então, se arrebente todo, que está tudo certo, você não vai ter nenhuma consequência pós-morte, vai morrer tudo por aqui. Impiedade e degradação moral, está lá em Timóteo que a gente acabou de ler. Pecados em escala cada vez maior, não é o que nós estamos vendo, irmão? O pecado cresce em escala cada vez maior dentro e fora da igreja. Até a igreja começa a sentir essa escalada, essa subida do pecado. O vigor, a vitalidade que nós tínhamos, nós não temos mais aquele vigor, aquela vitalidade mais hoje. Essa próxima geração de crentes que estão chegando, elas estão chegando mais fraca, mais sem força, mais sem ânimo, mais sem apetite pelas coisas de Deus. Porque o mundo está tão cheio de degradação moral, enfraquecimento da doutrina bíblica, pastores que não pregam mais Bíblia, sobe no púlpito para ficar contando história da carochinha, sobe no púlpito para ficar pregando coisas para agradar vocês. Eu não vou pregar nada para agradar vocês, nada, nunca. Eu só vou pregar o que vocês precisam saber, Bíblia. Mas tem gente que vem aqui, entra aqui nos divinos, não, pastor, muito pesado. Eu não sou pesado, é que o cara que é infeliz. Ele está tão carregado de pecado que ele não suporta mais ouvir essa doutrina. Paulo diz isto. As pessoas estão tão carregadas de seus pecados que ela não suporta ouvir a sã doutrina, ela não suporta ouvir mais a palavra de Deus. Quer ouvir o quê? Quer ouvir conversinha fiada, mensagenzinha de água. Que você vai lá e fica lá, o cara com aquela água, aquela mão viora, aquela conversinha mole. Isso não salva ninguém, irmão, isso não muda ninguém. O que muda a pessoa é a Bíblia e nada mais. Relativização em todo o espectro da sociedade. Não existe absoluto, não existe verdade absoluta. Cada cidadão tem sua verdade. Você vai conversar com os crentes hoje, você está explicando, falando para o indivíduo. Não, mas eu não penso assim. Já relativizou, irmão. Já comeu do veneno, já tomou da água. Não, mas eu acho. Irmão, desde quando a Bíblia é um livro para eu achar? A Bíblia não é um livro para eu achar nada. A Bíblia é um livro para eu entender e viver ela do jeito que ela é. Não é o que eu acho, é o que ela diz. Amém, meus irmãos? Amém. O que você acha só serve para ser jogado na lata do lixo em relação à Bíblia. O que importa para nós é o que ela diz e o que ela ensina. O que eu acho não presta para... Irmão, quando você vê pregador, ensinador, falar, irmão, eu acho, diga, olha, irmão, saia do púlpito, entrega o microfone, porque nós não temos quem está achando, porque está perdido. Não achou ainda? Eu acho nada, eu tenho certeza que é assim, mas como está tudo relativizado, eu fico achando, porque me perdi no meio de tanto lixo. Não existe verdade absoluta, existem verdades, cada um carrega a sua. Todo esse diagnóstico nos mostra que estamos nos últimos dias. Você olha 2 Timóteo capítulo 3, olha para a sociedade de hoje e você vai ter certeza, realmente estamos nos tempos finais mesmo, porque o Paulo veio aqui no século 21, tirou um retrato, voltou para o século 1 e escreveu. Digo, olha minha gente, no século 21 vai ser desse jeitinho aí. E é o que nós estamos vendo hoje. Vamos ler esse texto aqui de 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, depois versículo 23 e 25. Rápido, dá lá. 1 Pedro capítulo 1, verso 15. Vamos ver como é que Pedro diz, como é que nós temos que viver nesse mundo. Irmão, a coisa está tão feia no nosso meio, que o sentido de igreja está sendo tirado de muitos crentes.
A igreja, a congregação, vir no culto, vir congregar, vir estar aqui orando, vir estar aqui aprendendo, está sendo tirado da vida de muitos crentes. Muitos crentes não têm isso aqui mais como algo importante. Isso aqui é uma coisa para eu ir quando der na venta, quando der na telha eu venho, porque o diabo está conseguindo minar a importância de estar aqui, a importância de estar aqui aprendendo a palavra, a importância de estar aqui se fortalecendo. Ele está tirando. Muitos crentes não dão mais valor aos cultos nas igrejas. Isso não é na luz divina, isso é nas igrejas. Muitos crentes estão indo nas igrejas quando eles querem. Sabe por que eles são assim? Porque eles acham que vir aqui não é importante e nem necessário mais. Mas Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz que há uma necessidade de congregar. Vamos ler isso, depois a gente lê esse outro. 1 Pedro 1,15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmo em todo o vosso procedimento. Por partes. Aonde é que você aprende santidade? É aqui. É aqui que você aprende o conceito de santidade. É aqui que você aprende a ter uma vida santa. É aqui que você aprende a abrir a Bíblia. Se muitos irmãos que viessem para a escola dominical e aprender a abrir a Bíblia, ler a Bíblia e entender a Bíblia para viver de modo santo. Amém, meus irmãos? Verso 23 a 25 de 1 Pedro. Pois foste regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Você foi regenerado. Aquela semente ímpia, incorrupta, ou aliás, corrupta, não existe mais. Porque vocês foram regenerados pelo poder da palavra. Irmão, tem crente que nunca leu Bíblia. Como é que se sustenta na fé? Eu já pedi explicação para eu viver nesse mesmo sistema, porque esse sistema é bom. É bom. Viver sem Bíblia é o melhor sistema que tem. Agora eu queria saber qual é a mágica. Como é que você se sustenta sem Bíblia? Não se sustenta. Sabe como é que vive? Você já viu um vegetal? Vegetal que eu falo é ser humano quando vira uma ameba e fica largado em cima da cama. Está ali porque está ali. Tem muita gente assim. Tem muito crente vegetal. Ele só está vegetando, mas vivendo o Evangelho, porque não tem como ver o Evangelho sem Bíblia. Só dá para ver com o Evangelho com Bíblia. Amém, meus irmãos? Então o crente colocou na cabeça de muitos irmãos das igrejas que não é importante vir para a igreja mais. Você vem quando você quer, o dia que você quer, a hora que você quer, porque e a igreja não é importante. Agora abre Apocalipse em Hebreus 10, 25. Avança aí, não. Hebreus 10, 25. Alguém, por favor. Segundo ponto. Erosão da ortodoxia. O ensino progressista desfere um ataque frontal às verdades bíblicas, porque é isso que ela quer. Vocês sabem que eles estão querendo mexer em alguns textos sagrados, mudar alguns textos sagrados para acomodar o estilo de vida pecaminosa deles. Hebreus 10, 25 diz o quê? Não deixando a vossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando daquele dia, porque se pecamos voluntariamente. Só o 25. Irmão, o autor está dizendo: é necessário vir à congregação, porque os tempos estão se aproximando, e quanto mais vai se aproximando, mais aqui dentro nós estamos sendo exortados
quanto à proximidade da vinda, e estamos sendo exortados a viver uma vida santa diante do Senhor. O que o diabo conseguiu fazer, meus irmãos? Não. Olha, cultua lá na sua casa, liga na internet, põe lá um pastor, põe um progressista lá e vai ouvir a mensagem dele, e está tudo certo. Não, a Santa Ceia não. Você pega um pedaço de pão aí na sua casa, um pouquinho de suco de uva, e ceia aí mesmo. Irmão, isso foi para a pandemia. Pandemia já passou, tem gente que está na pandemia ainda, no céu da pandemia ainda. Então veja que ele consegue implodir por dentro a fé cristã, infelizmente. Mas ele só está conseguindo implodir daqueles que fazem parte da igreja instituição. Porque daqueles que fazem parte da igreja viva, da igreja orgânica, da igreja de Cristo, essa está apegado aos pés da cruz. Mas aqueles que fazem parte da igreja instituição, já era, meus irmãos. É o que nós estamos vendo aí, aqui na Luz Divina, em todo canto que você vai, é a mesma coisa. Em Itapeva, uma igreja, sei lá, 10 vezes maior do que essa aqui. A igreja sede, 10 vezes maior que essa aqui. Eu fui lá e eu vi. Culto de doutrina, meia dúzia. Calcula, irmão, uma igreja 10 vezes maior que isso aqui. Calcula o tamanho do vazio. E pelo que nós estamos sabendo, nem o culto de domingo se vir 100 pessoas. Uma igreja 10 vezes maior do que essa aqui, 100 pessoas, meus irmãos. Calcula. Estamos bem mal. Erosão do ensino de ataque frontal às verdades bíblicas. Reduzem as experiências religiosas subjetivas, ou seja, tudo está ali. Foi criado pelo próprio homem. Não tem experiência verdadeira. O que tem é a sua experiência pessoal. Não importa como seja ela, mas a experiência espiritual é sua. Do jeito que você quiser, com um cigarro de maconha, com chá de ayahuasca, rodando que nem louco, a experiência é sua. Não, a experiência espiritual é mediada pelo Espírito Santo, ela não é minha. Não sou eu que dou startzinho para ter experiência espiritual. A experiência espiritual, ela vem pelo poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Mas o progressivo diz, não, é sua, a experiência é sua. Rejeição das verdades bíblicas. A verdade é um conceito relativo e não absoluto. É o que nós estamos vendo. Não existe verdade absoluta. Existem verdades, porque cada um carrega a sua verdade. Não é cada um carrega a sua. Só existe uma verdade, que é a Bíblia. Não é a Bíblia que tem que se adequar a mim. Sou eu que tenho que me adequar à Bíblia. O que eles estão querendo fazer é adequar a Bíblia a eles. Portanto, mexe na Bíblia, muda a Bíblia, tira a palavra, coloca a palavra, tira conceito, muda conceito, porque eles querem que a Bíblia se adeque ao estilo de vida pecaminosa deles. Não, somos nós que temos que nos adequar à Bíblia. Entretenimento cultural como alvo, torna-os cristãos amigos do diabo. Está lá, 2 Timóteo. Você vê, o que o povo quer? O povo não quer diversão. O povo não quer aproveitar. Tem gente que está achando que a vida é uma festa. A vida é uma festa, e é uma festa, não é nada. Mas tudo aí tem a sementinha do diabo implantando essa frouxidão espiritual, essa frouxidão moral na vida da igreja. A igreja perde a presença do Espírito Santo. É por isso que você vê tanta gente com vários modismos. Irmão, quando não tem a presença de Deus, eu falei a vocês que nenhuma casa fica, acho que está até aqui, está aqui, abra nesse texto aí, ó, Mateus capítulo 12, versículo 43 e 45. Uma casa não fica vazia. Quando não tem a presença do Espírito Santo numa igreja, você pode ter certeza que quem vai entrar ali é o diabo, porque a casa não fica vazia. Leia Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares ardidos e procurando repouso, porém a não encontra. Continua.
Olha lá, pera lá. Olha lá. Vou voltar para aquele corpo que eu estava. Porque eu estou procurando outro corpo e não estou achando porque já está cheio. Vou voltar para aquele corpo, quem sabe ele está vazio, eu entro lá. Continua. Quando a encontra vazia, varrida e ornamentada. Olha lá. Ele encontra como? Varrida e ornamentada. Encontra ela limpinha. Diga, é aqui mesmo que eu vou entrar e vou espalhar minha sujeira. É assim que está muito crente hoje. Uma casa, põe isso na sua cabeça. Uma casa não fica vazia. Se você não estiver cheio de Deus, você vai estar cheio do quê? Do diabo. É uma lei que está estabelecida aí na Bíblia. A casa não vai ficar vazia. Ou ela está cheia de Deus, ou ela está cheia do diabo. Mas vazia ela não fica. É por isso que a gente vê aí as igrejas perdendo a presença do Espírito Santo. O Espírito vai embora, cria-se um vácuo, cria-se um vazio, o diabo entra. Não, vocês não precisam do Espírito Santo. Espera aí que eu vou dar alguma coisa para vocês, preencher esse vazio de vocês. Aí a gente vê esses modismos dentro das igrejas. E faz isso, e faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque ela está vazia do Espírito Santo. A casa não vai ficar vazia, vai ficar cheia de alguma coisa, vai ficar cheia do diabo. Aí o diabo começa a inventar moda para poder preencher aquele vazio daquela casa que está vazia. Amém, meus irmãos? Então não deixe sua casa ficar vazia. Porque se ela ficar vazia, ela vai ser habitada pelo diabo. Não sei o que estou falando, é a Bíblia. Avança. Erosão da ortodoxia. Aquilo que é certo deixa de ser certo. Avança. Portanto, não podemos negociar a verdade bíblica como única fonte de fé e que de fato nos leva ao progresso em Cristo. Você quer ter progresso? Vida com Jesus. Você quer progredir na vida? Vida aos pés da cruz. Se tirar Jesus, vai ficar o progressismo que vai te levar à derrota. Todo o progresso material vem da nossa obediência a Deus. A nossa obediência a uma ideologia. Ou seja, ela vem, nossa prosperidade, nosso progresso vem da nossa obediência a Deus e não a uma ideologia política materialista. É o que diz Mateus capítulo 6. Buscai primeiramente o progressismo e todas as coisas que serão acrescentadas. É assim que está lá. Buscai primeiro o reino de Deus e as coisinhas do dia a dia pode deixar que eu acrescento. Agora não mude a ordem, porque se mudar a ordem é veneno na panela. Avança. Corrupção da fé pela nossa natureza caída, que se corrompe dia a dia. O ensino progressista aprofunda ainda mais essa fraqueza. É o que está lá dizendo. Vamos ler aqui 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 e 4. Quanto mais ensino progressista, mais a igreja se enfraquece, mais a igreja fica pobre, mais a igreja fica vazia, porque estão tirando Deus e colocando o diabo no lugar. Lê aí, versículo 2 a 4. 2 Timóteo, minha gente. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes, e pais e mães ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliados, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com Tá bom que a descrição aí é triste demais. Então é esse tipo de indivíduo que está enfraquecendo e corrompendo a fé cristã. É esse tipo de ensino que está dentro das igrejas, e por falta de conhecimento de muitos, estão comendo todo esse lixo e levantando bandeira política. Já visto o que aconteceu com a igreja agora. Foi arrastada para esse lixo, foi arrastada para esse negócio. E quando eu digo que nenhuma delas tem salvação, nem esquerda, nem direita, nem centro, é isso aí. A igreja foi emporcalhada. Estão falando até hoje, porque ela foi arrastada, ela foi seduzida para uma coisa que não é para ela fazer. A igreja não é para fazer militância política. A igreja é para militar pelo evangelho. Quem quiser fazer militância política, sai da igreja e vai servir o partido. Quer ser militante político? Sai da igreja e vai servir um partido. Agora quer ser crente? Fica aqui dentro. Agora se quer ser militante político, sai da igreja e vai para o partido. Faça militância lá. Aqui nós temos militância do evangelho.
Os hereges cooptam pessoas por meio da sedução espiritual, com boa oratória. Os pastores progressistas que estão aí na televisão, na internet, eles falam bem, eles são bem articulados, eles não são pesados como o pastor Luiz. Não, eles são um doce, mano. Massageia os ouvidos e envenena a alma. Porque, irmão, o diabo é assim. O diabo não vai dar veneno. Ele não vai dizer para você que está dando veneno. Ele vai te dar algo doce. Quando cai lá na alma, azeda toda a alma. Porque são assim, eles falam bem, tem uma apresentação bem equilibrada, né? Uma boa oratória, sabe se colocar, sabe estruturar as suas ideias, sabe te engabelar bem. E é esse tipo de gente que está na mídia, entrando na casa de muitas pessoas pregando. Aí vem a noite, eu estou aqui me matando para estudar, para ralar, para ensinar a verdade. Aí vem o filho do cão, que está já envenenado com Satanás, questionar o que eu estou falando. Porque já está tão envenenado, que o que eu estou falando dá comichão no ouvido. Ele não suporta ouvir. Porque ele quer a mentira por verdade e a verdade por mentira. Por quê? Veneno na panela. Amém, meus irmãos? Avança. As crenças desses homens são as seguintes: o prazer do corpo não contamina a alma. Olha, irmão, pode se entregar para todo tipo de prazer, que está tudo certo. Porque o que acontece fora do corpo não contamina a alma. Vamos ler, irmão. Abra nesse texto aqui. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, 20. Vamos ver se aquilo que você faz aí com o seu corpo, se não contamina a sua alma. Irmão, a Bíblia tem resposta para tudo. Para tudo que você pensar, ela tem. Mas os progressistas dizem, como não existe pecado, então você pode aproveitar os prazeres do corpo largamente, porque não contamina a alma. Leia 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Continua. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, me dará tanto como os outros, como o corpo, não para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Até o 20. Ora Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará, nos pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são... É 1 Coríntios, minha gente. Ajuda aí. Capítulo 6. Capítulo 6. É. 6 a 14. Mas ele já falou aí. Até o 20. É só prestar atenção aí. Ora Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são Aí. de Cristo. Aí, Os membros de Cristo, e a falos dele membros de uma meretriz, não por certo, ou não sabeis o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Tá bom. Aí você já percebeu que o que você faz fora do corpo contamina a sua alma. Então essa ideia, pode se entregar ao prazer porque não contamina a alma, é farsa. O que eu faço por meio do corpo vai contaminar minha alma? Sim. Porque quem me leva ao pecado não é o corpo, mas é a minha alma. O meu corpo só é um veículo para o pecado da minha alma. Amém, meus irmãos? Porque para eles não existe pecado, porque a alma é pura. Não, a alma não é pura, a alma é pecaminosa. A alma é perdida. A alma, se Jesus não entra nela, ela fica totalmente perdida. É por isso que ele diz, olha, aquilo que nós fazemos por meio do corpo contamina a nossa alma, sim. Amém, meus irmãos? Todo tipo de pecado é tolerado, porque dentro desse pensamento não existe pecado. Não existe pecado. Se não existe pecado, você pode fazer o que você quiser. Você pode roubar, você pode matar, você pode estrupar, você pode fazer o que você quiser. Como não existe pecado,
está tudo liberado. Ideologia de gênero, que é o que nós estamos vendo hoje. Essa questão da ideologia dentro das escolas lá, por isso que eu falo, as mães que têm filho, venha, aprenda, para poder ensinar seus filhos, para chegar na sua casa lá e falar: mamãe, eu não sou mais homem, agora eu sou menina. Porque nas escolas estão ensinando isso pesadamente. Libertinagem, drogas, prostituição, aborto, relativismo moral, tudo isso é visto como algo normal. Quem é progressista aceita tudo isso daqui. Ah, eu sou crente. Tu é progressista? Você aceita tudo isso daqui. Ah, eu sigo Jesus, mas eu voto em partidos progressistas. Você é a favor de todo esse lixo aqui. Você está contribuindo para esse lixo aqui. Amanhã ou depois, se eu for preso, você contribui para a minha prisão. Amanhã ou depois, se eu for calado, você contribuiu para que isso aconteça. Se amanhã ou depois se levantar uma grande perseguição na igreja, que é muito difícil acontecer, mas se acontecer, você tem culpa no cartório. Amanhã ou depois, se eu for obrigado a entrar aqui, um casal homoafetivo, eu tenho que fazer o casamento, você tem culpa nisso. Só que as pessoas não sabem disso. Por quê? Porque não aprendem. Irmão, tenho que dizer, se você der pão e circo para o povo, você faz do povo o que você quiser. Essa é a ideologia política, dá pão e circo. Deu pão e circo, irmão, o povo faz o que você quiser. Vota nesse lixo todo aqui, levanta a bandeira para esse lixo todo aqui, vai fazer comício, vai fazer tudo porque está dando pão e circo. Deu de comer, deu uma diversãozinha, passa tudo, meus irmãos, passou a boiada inteira. Então, esse tipo de pessoa é movida pela rebeldia e falta conversão. Irmão, quem gosta de partido de esquerda, progressista, irmão, ele é um rebelde igual eles, igualzinho. Não tenho nem o que pôr, nem o que tirar. Crente progressista é igualzinho ao progressista, é um rebelde por natureza. Não, pastor, não sou rebelde, não. Tu é um rebelde, sim. Por quê? Porque você está dando voto, o seu votinho que é colocado lá, você está votando junto com ele pela ideologia de gênero. Vocês sabiam que na USP estão fazendo experimento com criança? Com criancinha de 4, 5 anos. Transgênero infantil. Lá, você que votou nesses partidos, está apoiando essa desgraça lá, que está acontecendo lá na USP. Quando o teu filho é ensinado lá, a esse monte de coisa, você votou para isso. Você disse: eu quero esse lixo. Então, querido, se o progressista, ele é um rebelde, quem anda com o progressista é um rebelde igualmente. E a boquinha do inferno está lá, esperando todo mundo. Amém, meus irmãos? Essa é a verdade. Essa é a verdade que deveria ser pregada nos púlpitos, ensinada nos púlpitos. Mas nós estamos do jeito que estamos porque falta conhecimento ao povão. Avança. As teorias progressistas: destruição da Bíblia. Bíblia não presta, Bíblia é um lixo, jogue fora. Vai ler gibi, vai ler revista pornográfica, vai ler manifesto, vai ler o manifesto capitalista. Capitalismo é bom, Bíblia é lixo. É isso, irmão. Destruição da... É isso que eles estão buscando, destruir a Bíblia, querendo tirar a Bíblia da mão do povo, querendo tirar a Bíblia da cabeça do povo. Vamos implodir por dentro, vamos tirar esse negócio da cabeça deles, vamos colocar tudo que é de progressismo, vamos colocar na cabeça dele, porque progressismo é bom, Bíblia não presta. Esse progressismo é desdobramento do liberalismo teológico, século XIX. A grosso modo, o que é o liberalismo teológico? Descrença total em Deus e na sua bendita palavra. O liberalismo teológico, nós vamos ver agora. Liberalismo teológico e progressismo
tem aversão à inspiração bíblica. Irmão, não é porque o cara se diz teólogo, você tem que perguntar, meu irmão, você é que tipo de teólogo você é? Você é um teólogo ortodoxo? O que é um teólogo ortodoxo? Ele crê na inspiração bíblica, ele crê na inerrância da Bíblia, ou seja, não contém erro na Bíblia, ele crê na infalibilidade da Bíblia, ele crê na autoridade máxima da Bíblia. Esse é um teólogo ortodoxo. Agora, não, eu sou um teólogo liberal. Diga, irmão, ele é servo do diabo. Você fala, se eu sou teólogo liberal, ele é servo do diabo. Ele está a serviço do diabo. Porque ele não crê na inspiração bíblica, ele não crê na inerrância da Escritura, ele não crê na suficiência da Escritura, ele não crê na autoridade máxima das Escrituras. Ele é um teólogo do diabo, e todo teólogo do diabo é progressista. Não tem como pegar um teólogo liberal que não seja, que goste de colocar um bonezinho na cabeça, boina na cabeça, e uma camisinha de Che Guevara, e sair por aí. Ele é um filho do diabo, ele é servo do Satanás, porque ele vai dizer para você que o mar não se abriu coisa nenhuma. Ele vai dizer para você que Jesus não nasceu de forma miraculosa coisa nenhuma. Ele vai dizer para você que não existe céu. Ele vai dizer para você que não existe inferno. Ele vai dizer para você que tudo isso que tem na Bíblia tem que ser jogado fora e ficar só com os conceitos éticos e sociais. Ele é servo do Satanás. Pergunte logo, você é o quê? Você é um teólogo ortodoxo de Jesus ou você é um teólogo liberal de Satanás? Porque se for de Satanás, eu estou fora. Amém, meus irmãos? E existe esse tipo de pessoa? Está cheio, meu irmão, está cheio. É o que mais tem. Avança. Avança. Este ensino produz nas pessoas egocentrismo, a pessoa fica cheia de si, retira a convicção de pecado. O teólogo liberal está a serviço do diabo. Ele só vai fazer isso aqui para você. Vai tirar sua convicção do pecado, vai reinterpretar e ressignificar a Bíblia. Não, essa questão de mar não abriu, isso aí foi um erro. Não, os 5 livros do Pentateuco, não foi Moisés que escreveu. Tem livro do Pentateuco que eles colocam escrita no período de Davi, século 9 a.C. Pentateuco foi escrito no século 15 a.C. Alguns colocam o texto de Deuteronômio, por exemplo, no período de Davi, século 9. Olha para isso. Então é reinterpretar, ressignificar a Bíblia. Propaga-se o Evangelho sem Cristo com reforma social e relativização do pecado. Ô irmão, aumenta um pouco esse microfone que eu acho que eu não sei se esse microfone que está ruim, se a caixa. Bote que só aqui no retorno para mim. Abaixa um pouquinho do teu microfone agora. Abaixa. Aí tá bom. Propaga-se o Evangelho sem Cristo. Que irmão, o Evangelho sem Cristo aí você vive do jeito que você quiser. Portanto, o progressismo é uma ideologia que tem como propósito acabar com o cristianismo bíblico e deturpar a fé cristã. E infelizmente eles estão conseguindo. Infelizmente eles estão avançando para dentro da igreja e estão conseguindo esse intento. Mas a igreja é instituição, porque a igreja viva continua sua militância para o céu. Amém, meus irmãos? Avança. Teísmo aberto, faltou um esse ali. Avança. Irmão, o que é o teísmo aberto? O teísmo aberto, ele diz que Deus não sabe do futuro. Ele diz que Deus constrói a história junto com o homem. Portanto, se o homem errar, Deus erra junto com o homem. Se o homem acertar, Deus acerta junto com o homem. Então é um Deus totalmente inoperante. É um Deus que não consegue prever, antever, antecipar as coisas. Ele vai se construindo junto com o homem. Os irmãos entenderam isso, irmãos? Amém? Teísmo aberto? É a ideia de que Deus não conhece nada, não conhece o futuro, não conhece nada.
Ele vai escrevendo a história junto com o homem. Se o homem errar, ele erra junto com o homem. Se o homem acertar, ele acerta junto com o homem. E se o homem errar, ele vai acertar junto com o homem. Isso é teísmo aberto. Ou seja, Deus não sabe nada. Ele vai aprendendo junto com o homem. É esse Deus que nós servimos? Não. Olha o que acontece com as doutrinas basilar da fé cristã quando você crê no teísmo aberto. Passa a não crer mais na soberania divina, porque se ele erra junto com o homem, ele vai fazendo a história junto com o homem, não é soberano. Providência divina, ele não consegue providenciar nada, porque se ele não conhece o futuro, ele não consegue antever, ele não consegue se antecipar. Então ele não sabe o que vai acontecer. Acaba-se com a providência. Acaba-se com a onisciência. Se ele não conhece o futuro, ele não conhece nem o futuro, nem passado, nem presente. Ele não conhece nada. Acaba-se com a onipotência. Um Deus que escreve a história junto com o homem não é um Deus poderoso, é um Deus fraco como o homem, então não tem onipotência. É onipresente. Ora, se ele não consegue antever, se ele não tem conhecimento de tudo, logo ele não consegue ser onipresente. Se ele está junto com o homem construindo a história, então ele não é onipresente. Então, irmãos, mas infelizmente tem muitos irmãos que, irmão, olha, eu não sei para onde é que nós vamos, não. Eu sei que eu vou para o céu. Estou militando para isso, o restante eu não sei. Mas está muito difícil. Esses caras estão na rede, como diz Paulo, entrando na casa de muita gente, pregando isso, levando isso para dentro da casa de muita gente. E muita gente desprovida de Bíblia está dando glória a Deus e aleluia, comendo todo esse lixo aí por verdade. Então todas as perfeições divinas são jogadas na lata do lixo. Ele não é soberano, ele não tem providência, ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente. Primeira teologia que nós vemos aí, que trabalha para desconstruir a Bíblia, teísmo aberto. Avança. Eu iniciei falando a vocês que o projeto satânico é destruir por dentro. Portanto, Satanás coloca os seus agentes dentro da igreja para minar a fé e a cabeça das pessoas. E a igreja inteira, irmão, são igrejas inteiras que estão se perdendo com esse tal de teísmo aberto. Igreja despreparada, igreja desprovida de Bíblia, que foram envenenadas aos poucos, veneno diluído aos poucos, morreram e agora abraçam teísmo aberto. Ou seja, Deus não sabe nada. Deus constrói a história junto com o homem. Se o homem erra, Deus erra junto. Se o homem acerta, Deus acerta junto. Se der alguma coisa errada, Deus conserta junto com o homem. Igreja inteira come nesse lixo. Teologia da demitologização. Irmãos, o que é isso aqui? Vamos ler 2 Pedro capítulo 1, versículo 20. Essa é outro veneno na panela que está dentro das nossas igrejas, que são os teólogos liberais que estão ensinando demitologização. 2 Pedro capítulo 1, versículo 22. Leia. Quem achou, lê, por favor. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falavam inspirados pelo Espírito Santo. Pronto, esse cidadão chamado Rodolfo Bultmann diz o seguinte: olha, tudo que está na Bíblia é mito. A abertura do mar vermelho é mito, pão que caiu do céu é mito, nascimento virginal é mito, céu é mito, inferno é mito, milagre é mito. Nós temos que demitologizar a Bíblia, ou seja, nós temos que arrancar os mitos da Bíblia. Ou seja, você não pode crer que o mar se abriu, você não pode crer que Jesus nasceu de forma virginal, você não pode crer nos milagres, porque isso são fabricações de uma mente primitiva, de uma mente que não tinha tanto conhecimento, e para justificar e para construir uma fé, criou esses mitos da criação. Isso é mito. Adão e Eva é mito. Mas para explicar tudo isso, criou-se esses mitos fundantes
e criou-se esse Deus. Mas tudo isso é mito. A gente precisa tirar todo esse mito da Bíblia para de fato ficarmos com a verdadeira palavra de Deus. Ô irmão, se você tirar milagre, se você tirar todo o sobrenatural da Bíblia, o que sobra? Sobra nada. Para ele, Rodolfo Bultmann, sobra o quê? E para todos que acompanham, só comportamento ético e moral. Só sobra os 10 mandamentos e mais nada. O resto você joga fora, porque nós temos que tirar todo esse mito. Não é o que nós estamos vendo aí? O povo dizendo que essas coisas não existem, nem céu, nem inferno, nem mar vermelho, nada se abriu, é tudo criação da mente humana. Nós temos que tirar tudo isso da Bíblia e ficarmos com o que sobrar. Vamos ficar só com os 10 mandamentos, comportamento ético e moral. O resto joga fora. Isso se chama demitologização. Teólogo liberal pregando isso dentro das igrejas, dentro do seminário e em muitos lugares. Amém, meus irmãos? Entenderam? Avança. Refutando o ensino progressista, reafirmando a autoridade bíblica. Como é que a gente refuta esse lixo todo? Afirmando a veracidade da Bíblia Sagrada. A Bíblia foi inspirada, como Pedro acabou de falar. Nenhuma escritura é de particular inspiração humana. Toda escritura, ela tem inspiração divina. Toda ela. Nós cremos na inspiração verbal e plena, ou plenária. O que é isso? Toda e cada parte dela, suas palavras e autores foram guiados pelo Espírito Santo de suas escritas. Nada é de produção humana, irmão. Toda a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Cada parte, cada palavra foi inspirada por Deus. Por isso que nós chamamos de inspiração verbal e plenária. Ela toda teve inspiração divina. Nenhuma parte dela é de particular produção humana. Amém, meus irmãos? Crente crê desse jeitinho. Crente salvo crê que toda ela é inspirada por Deus. Ela não erra em nada que ela ensina, ela não erra em nada que ela fala, ela é a autoridade máxima para a vida de nossa regra de fé. Avança. Ensinando as doutrinas bíblicas, é o que eu estou fazendo aqui. Ensinando de manhã à noite, doutrina. A igreja precisa de doutrina. A igreja precisa de Bíblia. Ela precisa saber da Bíblia, ela precisa saber das doutrinas básicas da fé cristã. No que ela crê e por que ela crê daquele jeito. Ela precisa disso, Bíblia. Cumprir o que foi mandado por Cristo, evangelizar, mas para isso tem que se preparar. Evangelizar o mundo, dedicar-se ao ensino e aprendizado. Não é dedicar só ao ensino, é dedicar o seu aprendizado também. Tanto quem fala precisa aprender, e quem ouve precisa aprender também. É assim que nós reafirmamos e fazemos frente a esse lixo progressista que está aí fora e dentro também. Expor o erro é o que nós fazemos aqui. Expor o erro de crentes que acompanham progressismo. Eu não vou me calar nunca. Está errado, está fora da Bíblia, está fora de Jesus, está fora da cruz. Porque quem é progressista é do partido de quem? É do partido PD. Não é PT. É do partido PD. D de dado. É do partido do diabo. Amém, meus irmãos? Crente progressista é do partido PD. Não é PT. PD. Do partido do diabo que o carregue. Amém, meus irmãos? Mas tem que vir aprender. Porque se não vir aprender, vai ser do partido do diabo. E ainda vai dizer, eu é que estou certo. Eu que estou para frente. Está para frente mesmo, para frente do diabo e do inferno também. É só com esta atuação que nos tornamos novo homem, dia a dia, o que diz Efésios capítulo 4, versos 22 a 24. Forma um caráter cristão firmado nas Escrituras,
Efésios 4,13. Criar uma igreja espiritualmente saudável pelas Escrituras Sagradas. Irmão, você que está vindo, sua saúde espiritual está sendo manutenida. Ou seja, a manutenção de sua vida espiritual está sendo feita. Agora, daqueles que infelizmente insistem em não vir, o que sobra? A misericórdia divina é o que sobra. Porque, querido, eu nunca consigo fazer isso num culto. Eu estou aqui já 1h30 falando. Às vezes eu falo 1 hora, o povo que vem à noite já não tem uns que já pede logo para eu parar logo. Você imagina 1h30. Isso porque eu estou correndo. Porque se eu fosse entrar ponto a ponto, a gente passa aqui o dia e dias falando de um tema só. Avança. Enfatizando a santificação. Todo esse fortalecimento do caráter de Cristo passa por uma vida de santificação diária. Nós acabamos de ler 1 Pedro 1,16. É por meio do Espírito Santo que opera em nós o que? A santificação, a regeneração, e recebemos nova vida em Cristo, e por final a glorificação, que é quando nós somos levados aos céus. Avança. E eu concluo aqui. As Escrituras nos advertem que o comportamento dos homens nos últimos dias são caracterizados pela desobediência e imoralidade de toda a natureza. O progressismo se revestiu de religiosidade para adentrar no seio da igreja, para inocular o seu veneno no povo. Então ele entrou no nosso meio para jogar o veneno na panela. Infelizmente tem conseguido alguns adeptos para o partido do diabo. Mas nós, que somos do partido PC, não é PC do B, nós somos do partido PC. Qual é? Nós somos do partido de Cristo e continuamos no partido de Cristo, esperando a vinda de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Fique com essa